E então tudo começou bem. Meus amigos e eu tivemos dificuldade em comprar ingressos para esse show de rock maldito. Já imaginei como contaria isso aos meus colegas. Então, porque desmaiei 1 hora depois de começar e acabei deitado no asfalto empoeirado, porque meu cérebro estava uma bagunça e eu estava torcendo de dentro para fora. Agora, anos depois, sei que não fui o único a sair do concerto inconsciente. E agora, eu sei o motivo do que aconteceu naquela noite. A batalha entre bandas de rock pelo show mais barulhento já dura há muitos anos. O primeiro golpe na reputação de seus concorrentes e nos ouvidos do público foi causado pelo grupo Deep Purple. Em seu concerto em junho de 1972, eles usaram a potência de equipamentos especialmente selecionados e encomendados ao máximo. Centenas de espectadores foram atingidos por esta onda sonora e seu clima festivo de repente deteriorou-se. Inexplicavelmente, e muitos se sentiram mal, várias pessoas até perderam a consciência e foram carregadas para fora do salão. O volume do som no Rainbow Theatre de Londres naquele dia atingiu incríveis 117 decibéis. Tanto os músicos quanto os seus produtores alcançaram seu objetivo. Este concerto foi listado no Guinness Book of World Records como o concerto mais barulhento da época. Mas isso é apenas rock. Agora você aprenderá que mesmo os sons sem os quais não podemos imaginar nossa vida podem ser perigosos. E se você amplificá-los para um determinado nível, você pode até criar um buraco negro. Segundo os pesquisadores, a poluição sonora, hoje típica das grandes cidades, reduz a vida de uma pessoa em uma média de 10 a 12 anos. Isso é 36% maior do que os danos causados pelo fumo do tabaco. Por exemplo, se uma estrada com tráfego intenso fica perto de sua casa, então você está exposto aos efeitos destrutivos imperceptivelmente do ruído de 50 decibéis ou mais, mesmo durante o sono. Sim, este não é um show de rock, mas a Organização Mundial da Saúde acredita que os ataques de ondas sonoras aumentam significativamente o risco de doenças cardíacas e a cada ano milhares de pessoas morrem prematuramente de tais distúrbios em todo o mundo. Mas iremos mais longe e veremos ataques de som muito mais terríveis. Mesmo com impactos de curto prazo de ondas acústicas poderosas com volume superior a 100 decibéis, podem ocorrer danos ao tímpano. 130 decibéis é o tiro de um tanque ou o lançamento de um avião a jato. E este é o pico máximo da intrusão sonora maliciosa que podemos enfrentar em nossas vidas. Felizmente, dura apenas alguns segundos. Mas se uma pessoa cai sob a influência destrutiva de tais efeitos acústicos extremos por longas horas, seu cérebro, coração e órgãos internos estarão trabalhando no limite de suas capacidades, liberando o máximo de hormônios, aumentando a pressão arterial, bombeando litros de sangue na carga máxima. O sistema nervoso fará de tudo para proteger de alguma forma a pessoa infeliz e fazê-la desmaiar, como fez naquele show de rock. No final das contas, a resposta para a pergunta de quanto tempo uma pessoa viveria nesse estado é muito simples, desde que seu corpo fosse capaz de resistir. Pode durar mais algumas horas, ou mesmo um dia, mas tenho certeza de que nenhum de nós vai descobrir essa resposta experimentalmente. Mas, em busca de poder tecnológico, a humanidade criou sons mais terríveis. Por exemplo, a aeronave experimental Republic XF-84H fez tanto barulho que podia ser ouvida por 25 milhas. Perto da fonte, a intensidade do som era suficiente para derrubar uma pessoa. Os infelizes membros da tripulação não conseguiam se mover. O barulho também causou náuseas e dores de cabeça. Os engenheiros que estavam examinando a aeronave tiveram convulsões, e não é surpreendente. O nível de intensidade do som estava em torno de 140 decibéis. Felizmente, este monstro aéreo não entrou em produção em massa. Aqui está um exemplo ainda mais impressionante de uma onda acústica artificial. É criada pelo veículo de lançamento Saturn V, projetado para transportar pessoas para a Lua. Esta nave foi o projeto principal do programa Apollo
e, de acordo com o relatório da NASA, no lançamento criou um som de volume absolutamente incrível, mais de 200 decibéis. Na verdade, esse poder destrutivo dificilmente pode ser chamado de som. Ondas acústicas deste volume não são transmitidas pelo ar, mas o empurram para frente e parte do poder desse som vai para uma onda de choque esmagadora. Felizmente, esse som não foi capaz de matar ninguém. A indústria espacial tem regras de segurança rígidas, mas as verdadeiras fontes de som gravadas feitas pelo homem são as bombas. A bomba soviética Tsar não é apenas a maior carga de energia da história da civilização, mas também o choque acústico mais monstruoso já criado pelo homem. O recorde absoluto de todos os tempos, 224 decibéis. Eu gostaria de dizer que uma explosão de tão tremendo volume mataria uma pessoa instantaneamente. Mas você sabe que a bomba Tsar mataria qualquer um por perto, mesmo que disparasse silenciosamente. É difícil imaginar, mas acontece que as criações humanas não são as mais barulhentas que o planeta já ouviu nas últimas centenas de anos. Aqui está o vulcão Krakatoa. Ele explodiu com lava e magma em 1883. O poder da erupção foi tal que a fumaça subiu da boca do vulcão a uma velocidade de 2.600 pés por segundo e disparou para cima a uma altura de 17 milhas. Coincidentemente, a 100 milhas do vulcão, dispositivos especiais de medição foram instalados para registrar o som, 172 decibéis. Considerando a distância, isso é incrivelmente alto. Por centenas de quilômetros, o som foi mais alto do que o concerto mais alto, e, de acordo com os cientistas, no epicentro da explosão, atingiu uma intensidade de 310 decibéis. Você entende que ninguém teve tempo de ouvir e tentar perceber esse poder. Todos morreram instantaneamente. Mas o capitão do navio britânico Norham Castle, e cujo navio estava localizado a 40 milhas do vulcão, escreveu: "As explosões foram tão fortes que metade da minha tripulação ficou sem ouvir. Eu tinha certeza de que o dia do julgamento havia chegado." Agora vamos olhar para um som com uma potência irreal. 1.100 decibéis. Mas primeiro vamos entender uma coisa não tão óbvia. A escala de volume do som não é linear, mas logarítmica. Isso significa que quando você aumenta o valor de 10 decibéis para 20, o volume aumenta não 2 vezes como pareceria natural, mas 10 vezes. Portanto, para obter o volume de que precisamos em 1.100 decibéis, temos que adicionar 95 zeros ao som de um jato decolando. Direi imediatamente: na realidade, nada como isso poderia ser criado na Terra. Este é o nível de volume no qual a onda de choque comprimiria o ar a uma densidade suficiente para formar uma singularidade e, portanto, microburacos negros. O peso de cada um desses microburacos, do tamanho de um nêutron, seria de cerca de 4,5 kg. O que aconteceria com eles? Eu também gostaria de saber a resposta a esta pergunta. Talvez eles se engolissem até se fundirem em um monstro devorador preto redondo que devoraria nosso planeta, ou um sistema estelar, ou toda a galáxia. Mas ainda assim, a maioria dos cientistas concorda que a radiação Hawking em breve causaria esses buracos negros artificiais para evaporar. Então espero que o fim do mundo não aconteça de forma tão ridícula. Estou contando com um apocalipse mais gracioso. Qual versão do fim do mundo você prefere? Escreva nos comentários.